O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária aqui do estado do Rio Grande do Norte interditou 13 propriedades com animais infectados por mormo. As fazendas ficam em 9 cidades. E a medida, ela foi tomada após um surto de mormo em equinos que atingiu aí 20 animais. Nós vamos agora conversar com Isaiana Santos, que vai contar mais detalhes sobre esse caso que tem preocupado e muito os criadores aqui da nossa região. Isaiana já aparece aqui ao vivo na tela comigo. Isaiana, boa tarde. O que você pode compartilhar mais com quem que você fala aí para trazer mais informações sobre esse assunto? Oi, Manu, boa tarde para você, para quem acompanha o TCM Notícia. Pois é, uma doença que vem se espalhando em todo o país, viu? A gente tem informações de que no Piauí e aqui pertinho no Ceará também já foram registrados casos. Como você falou, pelo menos 9 cidades, né? Elas foram, o Ministério, ou melhor, o IDIARNE conseguiu localizar essa doença em pelo menos 9 cidades, como por exemplo, São José do Mipibu, Pedro Velho, Extremóis, Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São Paulo do Potengi, João Câmara e também Nova Cruz. A gente está aqui com o professor Barreto, que ele é presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte, não é isso, professor? E ele vai explicar melhor como é essa doença, como é que o animal adquire e também quais são os riscos, tanto para o animal como também para o humano. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o mormo é uma doença bacteriana, né? É uma doença que normalmente ela é transmitida através das secreções do animal, as secreções principalmente de origem respiratória, ou algumas secreções que são oriundas de feridas na pele, umas úlceras, né? Mas é mais comum as secreções respiratórias, que até elas são mais abundantes. Então essa secreção que sai da narina de um cavalo, ele cai, contamina a água, contamina o alimento, o ambiente, e o outro animal que chegar ali, que ingerir essa água, ingerir um resto desse alimento, ou que cheirar, que tiver contato com suas mucosas, pode adquirir. No caso do humano, a gente tem a mesma semelhança, o risco ocupacional, né? Quem é que está ocorrendo muito risco com a doença que corre esse risco? O médico veterinário, que atende esse animal, e o tratador que está com ele no dia a dia. Então, assim, eu tenho um animal que está com essas secreções, e aí no fim do dia você faz o uso com aquele animal, ou vai dar aquele banho no final da tarde, ele está com a narina cheia de secreção, e aí aquele tratador pode passar a mão, limpar, mexer, né? Aquele animal quando está perto, aqui ao fundo a gente está vendo um animal tossindo, né? E tossindo, assim, meio quase com uma mistura de um espirro. Pronto. Esse aí é um animal, por causa de estar comendo uma ração farelada, geralmente eles têm isso também. O farelozinho é como a gente, né? Tá comendo alguma comida e pode tossir. Mas no caso desse, imagine o quanto de spray de secreção que ele não joga. Então, se aquela pessoa que está na lida do lado dele, está no risco de se contaminar e ter uma doença grave. Professor, por enquanto, esses casos foram registrados ali pertinho da capital, né? Há algum risco? Vocês estão investigando algum animal aqui por Mossoró? Não, ele era um exame, esses animais, eles foram diagnosticados, assim, mesmo sem estar tendo a necessidade de estar apresentando esse quadro, né? Lá na região. Então, assim, aqui, né, os veterinários da região de Mossoró constantemente mandam também esses animais para exame. E aí a gente pode ter a ocorrência ou não. A gente ainda não viu, porque assim, o Ministério, o IDIARNE vão investigar para ver se teve uma origem comum, né, desses animais, se foi algum evento que alguns... A gente geralmente, quando você tem um caso assim, uma série de casos, vai se fazer o que a gente chama de investigação epidemiológica. E eles vão investigar para ver se teve uma origem comum. Todos esses animais participaram de uma feira, de uma exposição, de uma vaquejada, de um canto. E assim, aqui em Mossoró não tem nenhum relato recente desses casos, não. Professor, só para a gente encerrar, em 45 dias, pelo menos 20 animais eles foram infectados. Como é que se dá essa transmissão? Há uma alta transmissibilidade entre um e outro? É fácil do outro animal adquirir essa bactéria? É sim, ainda mais se a gente tiver um animal desse contaminado, com o quadro agudo da doença, com a secreção naquele quadro agudo, né? Então, assim, se ele estiver nessa fase de transmissão, o risco de transmissibilidade é bem grande. Principalmente quando esse animal, assim, ele está só dentro dessa propriedade, ele é único, o risco é menor. Se esse animal for participar de algum evento de aglomeração, aumenta muito o risco de disseminação dessa doença, né? Professor, obrigada pela participação aqui no TCM Notícia, falando um pouquinho sobre essa doença. Manu, é aquela coisa, né? Por enquanto, só na capital, aqui em Fortaleza, né, em cidades próximas, é que está tendo esses casos. Aqui em Mossoró, por enquanto, está naquela tranquilidade, mas aí o produtor que está acompanhando a gente, que vem percebendo o animal apresentando algo diferente do que é o costume, né? Importante ficar em alerta
contratar, chamar um veterinário para começar a investigar esse animal. Eu volto com você no estúdio.